E aí, como está o coração de vocês? Tranquilo. Tá tranquilo? Ah, Tranquilo. tá bom. Como eu já havia comentado com vocês, enquanto a professora Maria Elisa não chega, vocês têm entre 15 e 20 minutos para fazer a defesa de vocês. Quando vencer o prazo de 15 minutos, eu vou avisar para vocês. Eu fiz uma plaquinha aqui, mas não está funcionando muito bem não, mas eu mando mensagem aqui também. E quando tiver 19 minutos, eu também vou avisar que já está no momento de vocês prepararem para encerrar, tá? Depois eu vou avisando para vocês, já estourou o prazo, finaliza o trabalho. Então fiquem atentos às mensagens, né, que eu vou mandar aqui para vocês, que essas mensagens vão ajudar vocês a controlar o tempo. Boa noite, professora. Está sem áudio, professora Maria Elisa. Gente, deixa eu só abrir um parênteses aqui da banca. Estou feliz demais de participar dessa banca, porque eu conheço a história da caminhada desse povo, entendeu? É luta, nós aqui, ó, somos lutadores, gente que ralou, tá ralando, e eu tenho muito orgulho de falar que eu fiz parte, ainda estou fazendo parte da história de cada um que está aqui hoje na defesa. Muito parabéns, assim, orgulhosa de vocês terem buscado e concluído, viu? Obrigado. É mesmo, você conhece eles de mais tempo, né? Conheço. Nossa, de uma dura caminhada, né, turma? Não é fácil. Mas vai dar tudo certo, a gente vai conseguir finalizar essa jornada e vamos ter uma noite muito boa, tenho certeza. Eu comentei na banca passada e hoje novamente que para mim é muito gostoso dar rosto para vocês. Vocês ficam conversando sempre. A Daniela ainda tem a fotinha ali, né? Mas o Matheus... Eu até liguei meu rosto aqui também. Não é? É bom, é bom. Eu sinto muita falta disso. A gente fica conversando só com aquelas letras, né? Dando aula, assim. É gostoso ter esse contato. Eu, assim, quando recebi o convite, eu fiquei muito feliz, porque a gente, assim, é uma história que eu tenho com a banca, com os alunos particularmente. Nós vivemos momentos, assim, né, muito difíceis. Então, o sentimento que eu tenho é de participação né, assim, uma alegria muito grande de vê-los nessa etapa de término, porque é algo, para mim, um sentimento muito importante, emocionante ver isso para eles. Assim, eu senti, eles sentiram, então é uma gratidão muito grande. Eu não poderia jamais, se fosse em qualquer horário, sabe? Seria o meu sim para eles hoje. Muito importante a participação para eles. Vou só pedir, gente, para ficar com a câmera desligada, porque meu menininho está aqui, meu marido não chegou, só porque senão ele vai querer ver todo mundo aqui, entendeu? Não, tudo bem. Então, já deu o nosso horário, vamos começar com as formalidades. Boa noite a todos, professores, membros da banca, boa noite, queridos alunos que vão defender o projeto hoje, e aos alunos que também vieram prestigiar, acompanhar, né, e preparar para futuras apresentações. Assim que vocês estiverem tranquilos, pode iniciar, vocês terão 20 minutos, e aí depois a gente conversa mais um pouquinho. Pode ficar à vontade. Boa noite a todos. Eu gostaria de iniciar cumprimentando a banca por ter aceitado o nosso convite aí para poder estar presente aqui nessa noite. A nossa orientadora, a professora Patrícia, que acompanhou a gente aí nesse processo. E a todos os amigos e o pessoal que está presente aqui nos acompanhando também. O meu nome é Kelly e eu vou iniciar agora a apresentação do nosso trabalho juntamente com os meus colegas, o Matheus e a Daniela. A nossa agenda de apresentação vai iniciar a introdução, justificativa do tema, objetivo, contextualização, fragmentação, britagem primária, britagem secundária, britagem terciária, moagem, obstrução do britador de mandíbula, metodologia, discussão, propostas, conclusão e referência.
Tendo em vista a importância econômica do minério de ferro no mundo, bem como o fato de que os processos de beneficiamento são os que demandam maiores investimentos, estes têm buscado novas técnicas que permitam um aumento de sua eficiência e economicidade com menos perdas e maiores resultados. Dentro da nossa introdução do nosso trabalho, além da questão de redução com menos perdas e maiores resultados, também confrontá-las com práticas com o intuito, além da redução de perdas, evitar a obstrução do britador de mandíbula. A justificativa do nosso tema, o estudo do tema encontrado respaldo na necessidade de otimização dos processos, com menores perdas e menos parada, além de contribuir academicamente com a área, haja vista a pouca bibliografia disponível. Usamos da pesquisa bibliográfica com o intuito de melhorar o processo das empresas locais, que tem muita informação, mas são informações que não são disponibilizadas e não são divulgadas. Então, a gente fez uma pesquisa através de alguns autores que a gente descreve no nosso artigo, informando mais sobre o assunto. O objetivo geral do nosso trabalho é investigar as técnicas utilizadas para evitar a obstrução dos equipamentos, bem como aquelas condutas mais comuns que evitam seu atolamento de material. O específico, conhecer o processo de beneficiamento da britagem propriamente dita, levantar as causas, bem como técnicas de correção do problema. Então, a intenção é exatamente fazer busca dessas utilizações com o intuito de melhorar o desenvolvimento do equipamento, para que não ocorra esse tipo de obstrução e levando em consideração também que uma obstrução de um equipamento desse, hoje, como o seu processo de desobstrução é feito por um ser humano, pode-se ocorrer acidentes que podem ser acidentes fatais. Então, a intenção é buscar novas técnicas mesmo de correção, levando em consideração a segurança também. O mineral ou substância mineral é todo o corpo inorgânico de composição química e propriedades físicas definidas, encontradas na crosta terrestre. O que difere o minério da substância mineral é que o minério é uma rocha constituída de mineral ou agregado de minérios de valor econômico. Dessa forma, uma espécie mineral, ou seja, o minério, ele pode ser definido com base na sua composição química e suas propriedades cristalográficas, como o minério de ferro, que a gente vai falar mais aqui no nosso trabalho, que são rochas que, a partir delas, são obtidos o ferro metálico. O beneficiamento, também chamado de comminuição, é o conjunto de operações aplicadas aos minerais com a finalidade de alterar sua granulometria, concentração ou forma, sem intervir na sua identidade química ou física. O beneficiamento e a comminuição, que também pode ser considerada a fragmentação do material, é o processo onde ele é passado pela máquina e ele é transformado em pequenas partículas, e a partir dali separado o mineral e sem atingir o produto final. E para que ele possa ocorrer, é necessário fazer um cronograma, né, do processo. Para entender melhor o fluxograma do beneficiamento, temos aí um fluxograma, onde que o minério é lavrado e é direcionado para a habilidade de mineramento. Esse circuito é um circuito a seco e fechado. O material, quando ele atende uma especificação, ele é direcionado para o circuito a úmido de moagem e classificação, onde o material vai ser fragmentado e vai ser adicionado reagentes químicos para a etapa de classificação, de concentração. A etapa de concentração, o material é separado, os materiais concentrados de metálico e o rejeito. Esse material vai ser direcionado aos espessadores de rejeito e concentrado. O material de rejeito, ele vai ser disposto e
vai ser enchimento de cavos e de minas e também em barragens de rejeito. Já o concentrado, ele vai ser densado e vai ter tido um controle de sólido para a etapa de filtragem e a etapa de secagem. E final, o produto final. Todo material toda a água utilizada no processo, ela tem um fim. Parte ela volta para o processo e outra ela segue o circuito de ortólipo. A maioria dos minerais são materiais cristalizados e possuem uma cadeia de uma rede cristalizada. E para que o material seja fragmentado, é necessário que exija uma força externa, que é a etapa de fragmentação. Existem hoje 3 tipos de mecanismos: o de choque, de compressão e o cisalhamento. O choque é uma velocidade alta e uma força forte e de baixa intensidade, de alta intensidade. As partículas, elas são de variados tamanhos. A compressão é uma força aplicada contínua e forma lenta, pouco fragmentado, e os tamanhos são medianos. O cisalhamento é uma força contínua, é um pouco mais fraca, ela não chega a fraturar a partícula. Ela atinge a área periférica, fazendo com que o material desgaste as laterais, criando mais materiais finos do que materiais mais grossos. Então, ela gera partículas menores. Para a implantação da britagem, é necessário que a gente conheça as características dos materiais. Saber se ele é um material que ele é mais tenoso, se ele é um material que ele é mais rígido, se ele tem um conteúdo argiloso, se ele é úmido, a tenacidade dele, a coesão e as características metálicas. A britagem primária, ela é uma fase mais bruta. Ela recebe o material todo da lavra, e os britadores utilizados é o de mandíbula, de giratório e de impacto. Esses britadores, eles são de grande porte, porque eles recebem o material mais bruto. Ele trabalha também no sistema aberto, a seco, a seco. A britagem secundária recebe o material da primária, um material já fragmentado. Esse material, ele vai ser diminuído novamente. Essa fragmentação vai receber partículas menores, já podendo alimentar a moagem. Os britadores são britadores de menor porte, que são os britadores cônicos, de mandíbula, giratório, martelos e de rolo. A britagem terciária é uma britagem que ela trabalha no circuito fechado com peneiramento, e ela gera bastante finos, uma granulometria bem abaixo da especificação. O circuito de moagem é um circuito que ele pode ser úmido ou seco, fechado ou aberto. A moagem, ela serve para poder fragmentar os materiais, aumentando a área de superfície específica. Assim, os reagentes que serão inseridos no processo, ele vai ter um maior contato com a partícula, ajudando a separar melhor o responsável por separar o rejeito e o minério. Vou dar continuidade. Então, assim, depois que a Daniela falou já um pouco do processo, as instruções dos britadores de mandíbula. Os britadores de mandíbula geralmente são colocados no início do processo, são os cabeças de linha que a gente fala. Para quem trabalha na área de edição, de mineração, sabe bem aí que esses equipamentos são essenciais para o processo. Então, assim, a gente tem 2 razões que geralmente são o que mais ocasionam a obstrução dos britadores de mandíbula, que são os blocos fora de padrão. O que são esses blocos fora de padrão? São blocos que vêm lá da lava, lá da extração do rum para alimentar as usinas. Geralmente, eles são ocasionados devido ao raio de fogo da detonação. Quando o blaster lá, se ele fazer uma área muito grande de detonação, ele acaba gerando esses blocos. Então, e como esses transportados em equipamentos de grande porte, então é muito difícil a gente poder segregar isso lá na mina. É difícil, sempre acaba passando um bloco ou outro. E a inserção de não britáveis dentro do britador. Porque, como a gente sabe, né, a gente trabalha com equipamentos grandes, equipamentos de desgaste, então a gente pode achar unhas de carregar, pode achar chapa de desgaste, pode achar tronco de árvore. Então, assim, isso no meio do material que vai ser beneficiado.
Então, assim, para desobstruir os nossos britadores, realmente a gente usa braço hidráulico, pinça hidráulica, explosivos, controle das dimensões dos blocos, uso de sistema e implantação de plano. Esse braço hidráulico e essa pinça faz o mesmo sentido. Não sei se vocês já conhecem aqueles pega sucata, que tem aquele braço que fica ali em cima, ali recolhendo a sucata. Esse braço, essa pinça, faz a mesma função, que em cima do britador ali, quando cai um não britável ali que a gente fala, e ela vai lá e pega. Mas isso depende muito da característica do não britável que caiu, da sua dimensão, da sua estrutura. Explosivo, praticamente a gente não usa, porque o risco é muito alto você se detonar um não britável dentro de um bloco, dentro de um prédio fechado. Controle de dimensão é o que eu falei, a gente tem que trabalhar lá na mina. A gente tem que tentar fazer um raio de fogo menor, com os blasters, o que a gente pode fazer diminuindo esses blocos. Uso de sistema, câmera e sensores, né? Geralmente a gente tem uma câmera que fica 24 horas em cima ali da alimentação, para a gente poder tentar detectar todo que passar por ali antes dele cair no britador, para ele evitar problemas maiores. E a implantação de um plano de ação. O que é isso aí? A gente pegar, vamos pôr o bloco, nós temos muito problema com blocos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar lá na mina, falar com o Blaster, você vai ter que diminuir seu raio de fogo, porque a sua ação e a sua lavra tá muito, que a gente fala aqui, mataco, né? A gente fala muito mataco. Então, assim, é isso que é o plano de ação. E assim, então, a nossa metodologia, a gente usou muito de pesquisa, né, qualitativa e bibliográfica, porque como apesar da gente estar numa área que tem muita mineração, tem muita empresa, a gente ainda acha muito pouco material, tá, para estar pesquisando, para estar olhando. Então, a pesquisa nossa foi essa, e isso é um tipo de pesquisa documental. E a gente não usou um estatístico, porque apesar da gente trabalhar dentro da empresa, a gente ainda é muito difícil de conseguir alguns dados que as empresas ainda geralmente não fornecem. Então, nós trabalhamos atualmente nas pesquisas qualitativas, bibliográfica e documental, que é coisas que a gente já conseguiu no mercado já. E conforme, então, Blanca, de atingir o nosso objetivo principal na metodologia, a gente tentou construir um trabalho que todo mundo, mesmo que não conhecer de mineração, mesmo que não faça parte do processo, consiga entender qual que é a importância, né, de um processo sem obstrução e o que uma obstrução de um britador ela gera num processo. Falando um pouquinho mais dos britadores de mandíbula, né, como eu já disse, são uns equipamentos que eles são cabeça de chave, geralmente são alimentados por esteira ou alimentador vibratório. Então, eles têm três causas, tem três coisas que geralmente são vistas. Qualquer britador você vai ver essas três coisas, são proteções móveis e fixas, qualquer for, vai existir, porque existem não britáveis que o britador ali, ele tenta quebrar ele e ele pode projetar esse não britável para fora, então a gente tem essas proteções, e como tem pessoas em volta, tem gente que trabalha ali, então as proteções são fundamentais. O gap do britador, que é um gap que ele pode ser primário ou secundário. O primário é aquele gap ali dimensionado pela empresa, tá? Geralmente, o wide de fábrica é o que o bloco maior, o britável maior que o britador suporta. Todo que cai ali, que não seja da especificação do manual do britador, já é considerado não britável, um bloco não britável. Ele pode causar uma obstrução. E temos o gap inferior, né, o secundário, que é o gap onde as empresas já trabalham com o seu equipamento para reduzir aquele material naquela granulometria que eles precisam. Vamos supor, você tem um material lá que vem da mina e você precisa reduzir 5 polegadas, então você tem que secundário. Tudo aquilo ali que passar, que o britador, né, tentar fazer a função dele de reduzir e for, né, maior que 5, e ele não conseguir vai causar uma obstrução. É o que eu falei, é o que a gente colocou, é unha de carregadeira, geralmente, assim, quem trabalha assim, não sabe o que acontece muito, é tronco de árvore que também que embucha muito, e tem a parte de afogamento também dos britadores, que é a parte onde cai material dentro dele e causa embuchamentos. Então, propostas aí, pode passar. Como proposta, a gente pesquisou e a gente achou no mercado de tecnologias, que é a Lord Metric, que isso é mais nada simplesmente do que um detector de metal. Ela trabalha com um raio de laser
da alimentação do britador, e quando uma carregadeira ali chega com aquele material para alimentar o britador, ela consegue captar na caçamba ali se está faltando algum componente metálico ali que pode causar uma obstrução, pode mandar um não britar para do operador. Assim, ela manda um sensor, cara da carregadeira, para ele não bascular aquele material. E a gente contou também a Tecnodrive. É uma empresa que bolou um software que ele nada mais é do que ele trabalha na rotação do motor. Quando o motor sofre uma sobrecarga, que geralmente quando você tem obstrução, o seu motor ele sofre sobrecarga. Quando ele sofre essa sobrecarga, esse software ele aciona e faz com que o motor do britador rode ao contrário, assim aliviando aquela pressão que está ali e o britador não está conseguindo diminuir. Tecnologia de mensuração de carga, a gente colocou métodos aqui, mas tem outras empresas também que fazem, PIC, Nordberg, isso aqui nada mais é do que o manual, né? A gente seguiu o manual, trabalhar com o que foi proposto pelo manual. E treinamento, que é aquilo que as empresas fazem de que é capacitar, habilitar, né? Mostrar, treinar. Pode passar aí, né? Então, como conclusão do nosso trabalho, a gente viu que a construção de um conhecimento na área do beneficiamento mineral é muito importante, mesmo apesar da gente ter que muitas empresas, a gente ainda não consegue um estudo bacana sobre isso, igual a Dani falou mais cedo, a gente ainda tem muitas empresas ainda que restringem muito as informações. A gente nota que existe um caminho, né, em formação, automação, mas ainda está muito lento, apesar da gente estar querendo buscar aí a indústria 4.0, que hoje em dia é muito falada, a gente vê que na mineração ainda tem muita coisa a se fazer ainda. A gente que trabalha lá em cima, a gente vê que tem muita de automação, tem muita coisa ainda que pode melhorar na segurança nossa lá das operações. E a ação dessa tecnologia, ela não abre só, né, uma possibilidade, assim, um benefício para quem está lá, mas para quem também recebe esse material, né, que é fabricado lá, que é produzido, para quem vai trabalhar com o produto, para a gente que dá manutenção, para a gente que opera, né, para o processo, essa parte de sistema, ela é muito importante. Então, assim, a gente tem que tentar buscar sempre trabalhar com segurança, implementação de tecnologias, que é isso que vai ajudar a gente aí no nosso desenvolvimento aí, do nosso processo. E eu sou um referencial técnico. Boa noite a todos. Muito obrigada pela apresentação. Vocês cumpriram o prazo muito bem, fizeram uma excelente exposição para a gente. E aí agora nós vamos dar início ao período de conversa mesmo, né? Os avaliadores vão ajudar vocês a talvez melhorar um pouquinho o trabalho ou só elogiar, né? Assim, nós vamos ter uma conversa bem interessante agora. Maria Elisa, como você já colocou que é muito prazeroso, né, continuar com esses alunos, eu gostaria que você começasse com suas colocações. Uhum. Então, novamente, né, queria agradecer a todos, aos alunos, à coordenação, a Patrícia pelo convite, né, fico muito lisonjeada poder participar. E queria, na verdade, né, expor, né, dentro do trabalho, dentro das observações que eu li, justamente elencar, né, algumas situações e dados importantes, né, que me instigaram a leitura do trabalho. Primeiro, falar da relevância do tema, porque eu acho que, por fazer um curso de engenharia de produção e também por estar inserido dentro de uma área de mineração, então é importante nós termos em nossa área de pesquisa, de atuação, objetos de estudo que fazem parte do nosso dia a dia e que muitos de vocês estão inseridos. Isso é uma contribuição não somente para a faculdade, mas também para o meio que vocês estão inseridos, né? Com uma maneira também de vocês estudarem o local de atuação mesmo de vocês, né? Isso, além de ajudar o conhecimento da área técnica, né, amplia também o conhecimento, que é importante para as empresas ter trabalhos acadêmicos, né, em prol das atividades do dia a dia. Então, no decorrer da introdução e também do resumo de vocês, e que eu achei muito interessante, que vocês fazem um resgate muito interessante na conclusões, né, do trabalho, é reforçar essa importância
da extração do minério ao longo, né, da sociedade, da civilização, e quais são os impactos disso, né, em termos de custo, principalmente para as cidades. Isso torna-se muito importante porque aí você chega num objeto, né, que vai de encontro com a importância do beneficiamento, e que vocês elencam muito bem nos objetivos gerais, onde vocês querem, a partir desse pressuposto grande, que é a importância da mineração, mas também estudar as técnicas, né, que envolve a questão de beneficiamento, de obstrução dos equipamentos. Então, acho que, nesse momento, em termos, né, eu como professora também de metodologia, eu consigo enxergar a linha de coerência do texto de vocês, os ligamentos, a importância estrutural dos textos, e isso é importante, porque, na verdade, é isso, essa parte tem que estar bem construída, e para quem não é da área, né, digamos assim, dessa parte de mineração, consegue ter esse entendimento e fluir bem no texto. Na questão da bibliografia, eu sei que é um tema muito difícil também, que vocês, né, é um tema novo, mas eu vi que vocês buscaram muito artigos científicos, então isso tem um ponto muito alto, porque vocês trazem no seu referencial bibliográfico teses, dissertações que elencam, né, autores mais renomados, autores mais recentes. Então, isso é interessante por causa dessa questão mesmo, dessa pesquisa bibliográfica. Uma questão que me chamou um pouco a atenção, tá, é que vocês fazem uma pesquisa bibliográfica, mas também fazem uma pesquisa documental. Eu vi que vocês colocaram no slide, tá, é apenas uma observação, então acho importante também citar na metodologia que, além da pesquisa bibliográfica, vocês também fazem um estudo, né, documental, porque um pouco dos conceitos entre ambos divergem um pouco. Então, é importante também para o trabalho, assim como vocês fizeram na exposição teórica, elencar esses conceitos no trabalho de pesquisa. E, na verdade, né, para finalizar, né, a minha questão, eu senti um pouco falta, né, quando vocês falam um pouco dessa questão da importância do estudo de vocês, da importância disso para a mineração, de se estudar técnicas de empresas, hoje, como seria esse processo de custos, né, para as empresas desses processos, por exemplo. Vocês trouxeram alguns métodos, discutiram alguns métodos, né, por exemplo, braço hidráulico, pinça hidráulica, né, falaram um processo do plano de ação, o que se tem que fazer, né, quando se opera daquela forma, como se tem que agir. Então, talvez para estudos futuros, né, ou até mesmo como trabalhos para próximas pesquisas, é justamente pensar, só um minutinho, pensar justamente o que seria esses custos em termos de para a mineração, para as empresas. Justamente, eu acredito que se tem hoje uma pesquisa, se tem uma área de atuação em que as pessoas estão buscando redução de custo, a importância de novas técnicas, ou empresas que versem justamente trabalhar métodos e formas, então acho que, como sugestão para estudos futuros, né, apontar mesmo o que métodos, né, têm melhor exatidão, quais métodos, né, estudos que podem levar a ter melhores processos, melhores parâmetros de quebras, né, que não ocorre quebras de máquinas, paradas de pessoas, igual vocês colocaram no decorrer do trabalho de vocês. Mas é mesmo para contribuir, tá, gente? Para melhorar, assim, o desenvolvimento. Eu achei que o trabalho de vocês foi rico, das dificuldades que também se tem por ser um momento que tivemos uma pandemia, por ser online, então as dificuldades às vezes estar se encontrando. Então, queria parabenizar, porque, né, como diz, todo o histórico de vocês, então, são só dicas e sugestões, alinhamentos, mas queria desejar mesmo parabéns pela pesquisa, e eu acredito que o trabalho de vocês vai ser bem rico aí na biblioteca da faculdade. Obrigado. Professor José Paulo, por favor. Boa noite, pessoal. Boa noite aí aos membros da banca, aos alunos aí que apresentaram, aos demais alunos que estão assistindo. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar, né, vocês aí pelo trabalho, tanto na leitura, né, do texto, quanto na apresentação de vocês. Ficou bem claro que vocês realmente se empenharam no tema, deu para perceber que realmente foram vocês mesmos que dedicaram a fazer esse tipo de trabalho.
E do ponto de vista aí da engenharia de produção, apesar, né, da gente, né, inclusive a gente tem uma disciplina nessa área aí no processo de mineração, eu também percebi que, talvez, não sei se os três trabalham na mineração, mas pelo menos o Matheus aí, a Kelly, parece que trabalha. Daniela, você também trabalha nessa área? Então, pude perceber, né, que vocês, né, dominaram bem o tema aí. E com relação, né, à parte lá dos experimentos, eu senti um pouquinho falta, né, inclusive de vocês já estarem, né, nessa área da mineração. Eu acho que um estudo de caso, né, nesse caso aí, ele iria enriquecer muito o trabalho, porque a parte teórica de vocês foi muito forte, né, vocês conseguiram, como a própria professora Maria Elisa falou, vocês conseguiram debater o tema, né, entrelaçar aí as literaturas, e mesmo que, né, vocês não tenham né, na literatura não se encontra trabalhos, né, que trabalharam esse mesmo tema, talvez se vocês, né, conseguissem, né, tivessem conseguido fazer um estudo de caso, ou pelo menos levantar alguns dados de como seria, né, essas obstruções, né, nos britadores, aí, uma vivência que vocês tiveram, talvez vocês tiveram com esse processo, e talvez se conseguisse levantar dados históricos aí para saber quais são as causas potenciais desse tipo de problema, talvez guiaria um pouco melhor para se fazer um plano de ação. Ou então, só finalizar aqui, talvez também seria interessante vocês colocarem um tópico, né, no trabalho, falando dessa experiência de vocês aí, né, e o que vocês uma sugestão de vocês para evitar esse tipo de problema, uma vez que vocês viram que tem algumas opções aí na literatura, né, que sugestões para lidar com esse tipo de problema. Boa noite. Inicialmente, a gente tinha feito um trabalho baseado no estudo de caso. Nós tivemos alguns empecilhos no início do processo da escrita do nosso TCC, que acabou fazendo a gente mudar o referencial, a metodologia do nosso trabalho. Inicialmente seria realmente um estudo de caso, né? Mas a gente teve que parar aí ao longo do processo. Certo. Vocês aí, como vocês trabalham na mineração, algum de vocês trabalha diretamente com o britador? Eu trabalho diretamente, já vi acontecer obstruções de ficar 40, 72 horas. Eu mesmo já desobstruí, já trabalhei, então assim, eu sei bem como que é o processo, como que é custoso ficar ali, o tempo ali tentando, né, desobstruir fácil. E igual a Daniela falou, o problema do estudo de caso é que a gente parou nos empecilhos, igual as empresas geralmente não deixam a gente levantar fatos que a gente iria precisar do nosso estudo, entendeu? Então a gente teve que mudar a nossa linha aí. Mas eu trabalho diretamente com o britador, diretamente com a operação, e eu sei, já vi acontecer, e assim, a gente sabe que não é a primeira, né, vai ser a última, e é igual a gente colocou o trabalho, que mesmo a gente vendo, a gente avisou que tem algumas coisas, ainda algumas empresas grandes, ainda preferem ainda trabalhar no meio, como se dizia, arcaico, né, devido a, igual a Maria Elisa falou, custo, devido a algumas coisas que ainda que com esses trabalhos, mostrar para eles que é necessário e é viável a gente investir em tecnologias. No caso aí de vocês lá, mesmo que vocês não tenham tido acesso a essa informação, mas geralmente vocês fazem o controle dessas paradas, o que gerou essas... Faz falha, eles fazem registro fotográfico, faz tratamento de falha. É um tratamento de falha, a gente traz o pessoal depende do que for ocorrido. Geralmente, quando é unha de carregadeira, todo mundo conhece, mas quando é material de máquina, vem o pessoal da manutenção, eles trazem os laudos preditivos da máquina. Quando é da mina, blocos maiores que geralmente ocorrem obstruções, o pessoal da mina de infra, de ação também traz os planos para a gente estar estudando o que a gente pode fazer. Aparentemente, certamente não sei te falar, não, mas deve ter em torno de uns 9 meses que não acontece, desde o último tratamento de falha.
Entendi. E essas tecnologias que vocês evidenciaram aí na literatura, essa empresa que vocês trabalham aí faz o uso de alguma delas ou já tem pensado em estar implantando alguma coisa? Não, faz o uso que a gente tem, no caso nosso lá, não é o braço hidráulico, mas é o rompedor. Agora, questões do load metric, que é o raio nesse pano de sensores na frente, ainda não existe, não. Mas tem-se estudos para computadores com movimentação hidráulica, abertura e fechamento hidráulico, que hoje em dia o que a gente tem lá é manual, isso aí já tem trabalho para fazer também, que ajuda também na desobstrução, isso aí já tem um projeto já encaminhado. Muitas coisas. Na área de trabalho é utilizado grelhas para determinado tipo de britador. Assim, dificulta com que os blocos não entrem dentro dos britadores, fazendo essa obstrução. Mas é algo que acontece com muita frequência, com frequências maiores, em época de chuva, por exemplo, algum período mais, igual a gente tinha explicado, a respeito de umidade, a respeito das características do material, costuma embuchar e a gente acaba perdendo alguma produção, algo do tipo. E sempre tem um plano de ação, algum projeto, alguma coisa para a gente fazer para que não ocorra esse tipo de coisa. Ok, eu só faço a sugestão, então, de vocês tentarem, nessa parte de discussão e do trabalho, passar um pouquinho dessa experiência que vocês têm nessa área aí, que eu acho que vai enriquecer bastante o trabalho, mesmo que vocês não tenham acesso aos dados da empresa. Isso, obrigado. Obrigada. Então, agora a gente vai para... Opa! Seu áudio está desligado. Foi. Agora a gente vai para aquele momento que é para ver se o coração de vocês está bom. Nós vamos nos retirar, vamos para outro link do Meet, e aí a gente retorna para dar a notícia para vocês. Caso esse link desative pelo tempo, eu envio um novo link lá no grupo para vocês, tá bom? Só um pouquinho. Maria Elisa, você está com outro link, né?